Bom, queridos amigos, dia 10 de setembro, mais um encontro do Amigos, Encontros de Cultura. Sejam bem-vindos todos, os amigos e ilustres convidados. Hoje teremos conosco o professor Cleberson Vitória Andreoli, que vai abordar um tema a sustentabilidade do agronegócio. Um breve currículo, vou apresentar o professor Cleberson a todos que estão conosco. Professor engenheiro agrônomo, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento e mestre em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Paraná. Professor no mestrado em Governança e Sustentabilidade do ISAE. Diretor da Consultoria em Engenharia Ambiental Limitada. E exerceu as atividades de superintendente da Surema, Agência Ambiental do Paraná, creio que hoje sucedida pelo IAPTE, né? Presidente da Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, a ABEMA, representante do Estado do Paraná no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, membro da Academia Internacional de Águas, com sede em Oslo, na Noruega, tendo realizado diversas consultorias para entidades internacionais, como o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e para o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, na área de gestão ambiental e recursos hídricos. Atuou ainda com empresas de saneamento do Paraná, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso, na área de gestão de resíduos, e para as secretarias de Meio Ambiente do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, na área de gestão ambiental e avaliação de impacto ambiental. Prestou consultorias ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, na área de gestão ambiental e licenciamento ambiental nos estados do Sul e São Paulo. Autor de mais de 190 artigos científicos publicados em revistas científicas e congressos e de 27 livros técnicos nas áreas de gestão ambiental, gerenciamento de resíduos e educação ambiental. Participou de programas de cooperação técnica internacional na área de disposição final de lodo de esgoto, com visitas à França, junto à empresa AgroDevelopment, e aos Estados Unidos, no Ohio State University, além de participar de seminários na França, Estados Unidos, Canadá, Grécia, Uruguai, Chile, Argentina e República Dominicana. Ganhador do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica nos anos de 98 e 2007, com o Programa Interdisciplinar de Pesquisa em Reciclagem Agrícola de Lodo de Esgoto e do Prêmio Abel Volman de Melhor Trabalho Científico apresentado no Congresso da AIDS em 2014. Um breve currículo. Paulo, tu gostaria de fazer alguma manifestação sobre o nosso convidado? Se não, passo a palavra ao nosso... Nós queremos rapidamente agradecer ao nosso querido amigo Cleberson Andreoli, né, pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Agradeço em nome de Amigos. Com a palavra, presidente. Ok, então, professor, fique à vontade. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra muito grande participar de uma conversa como essa, né? Geralmente as palestras têm um objetivo bem técnico, bem específico, as pessoas querem fazer atividade de formação, e aqui, pelo que eu entendi, eu estou ouvindo um ruído. Isso está todo mundo ouvindo ou só eu? Nós temos que recomendar que se fechem os microfones, sim, né? Estou ouvindo também. Vamos fechar os microfones, por favor. Sim. Agora deu certo, está ótimo. Então, dizer que é uma satisfação participar de uma conversa dessa, de um grupo de amigos, mas de um grupo de amigos que tem uma sólida formação histórica na área ambiental. Voltou o ruído, hein? E dizer que, ainda mais pelo convite do Vladimir Ortiz e do Paulo Regis, né, dois amigos de muitos anos, nos conhecemos aí no início dos anos 80, e travamos muitas discussões e muitas brigas e muitas coisas foram obtidas, conseguidas aí num trabalho em que foi muito difícil, porque na época o meio ambiente não tinha a expressão que tem hoje, né? Bem,
O nosso tema da apresentação é a sustentabilidade do agronegócio. Quando o Vladimir me convidou, eu até me referi a ele que eu tinha acabado de escrever um livro sobre esse assunto, a sustentabilidade do agronegócio, junto com o professor Arlindo Felipe Júnior, que vai ser publicado pela editora Manoli no primeiro semestre do ano que vem por problemas econômicos da editora. Mas o interessante é que esse tema, a sustentabilidade do agronegócio, para muitas pessoas é uma provocação, porque o agronegócio no Brasil é o demônio, é o responsável por todos os problemas ambientais que existem no país, uma atividade extremamente estigmatizada, como se fosse uma atividade predatória. E esse discurso é um discurso que não se limita ao território nacional, ao contrário, ele é um discurso que com base em uma série de informações levantadas aqui dentro do Brasil, tem eco enorme numa grande quantidade de países desenvolvidos do mundo, que acabam colocando o Brasil, como um troglodita na área ambiental, que está promovendo as queimadas da Amazônia. Existem campanhas contra a compra de produtos brasileiros, porque o Brasil não tem responsabilidade para cuidar das suas florestas, etc. Então, quando se fala da sustentabilidade do agronegócio, as pessoas dizem assim, mas esse senhor vai falar sobre o quê, né? Bom, então eu queria começar fazendo um balanço aí da história, né? Que a agricultura e o agronegócio desempenham historicamente um papel fundamental, estratégico na sociedade brasileira, e hoje tem sido uma das bases da sustentação econômica, especialmente agora na crise do coronavírus. Novamente o agronegócio responde de uma forma extremamente positiva, trazendo uma grande quantidade de recursos para o Brasil, que está segurando grande parte do nosso crescimento. Agora, a importância da agricultura não se resume ao que ela é hoje, mas desde o início da história do Brasil, a agricultura esteve ligada a todos os principais ciclos econômicos e teve uma grande influência em toda a sociedade brasileira, né? Podemos até nos referir de que já a primeira carta escrita no Brasil pelo Pedro Vaz de Caminha já começava com o primeiro palpite, né? Aqui em se plantando tudo dá. E a partir daí já se começou logo em seguida o ciclo do pau-brasil, né? Que foi talvez um dos primeiros ciclos extrativistas do nosso país, né? O Brasil tem essa pujança da agricultura por uma característica natural dos nossos recursos naturais, que tem uma vocação natural para o desenvolvimento da agricultura. Porque na maior parte do solo brasileiro nós temos solos, que são solos tropicais, de alta qualidade, de alto potencial agrícola, com abundante disponibilidade de recursos hídricos, com exceção do semiárido do Nordeste, mas que agora, com a transposição de São Francisco, já vai começar a ter uma agricultura, especialmente a parte de fruticultura e viticultura, muito pujantes, né? Sol, praticamente no ano inteiro, uma pequena variabilidade térmica que permite que o Brasil faça 2 safras na mesma área todos os anos. Em algumas situações, até 3 safras no mesmo ano. Coisa impensável em países europeus, né? A prática da agricultura, ela é por si só, por natureza, uma atividade extensiva. Então, a agricultura demanda uma intervenção, de uma forte intervenção dos recursos naturais. A maior movimentação de solos do mundo até hoje se dá pela agricultura, muito mais do que mineração, do que construção civil, do que qualquer outro tipo de atividade. Então, a agricultura é que movimenta muitas áreas e ela é, por natureza, uma atividade extensiva. Então, é natural que o Brasil, aí, nos seus limitados níveis tecnológicos, de uma agricultura praticada até os anos 70, teve uma forma muito inapropriada mesmo de apropriação de recursos naturais e tal, embora tenhamos um histórico muito grande de preservação ambiental no Brasil. As leis de preservação começaram logo depois do descobrimento do Brasil, já em 1500, tinham, no século XVI, já havia uma série de leis que determinavam árvores que não podiam ser cortadas e estabeleceu, já se nessa época, um manejo até para o próprio pau-brasil. Bom, o desmatamento realizado até os anos 70, na verdade, o grande desmatamento no Brasil se deu dos anos 40 aos anos 70. Foram praticamente 30 anos em que o desmatamento foi brutal e que praticamente abriu praticamente todo o estado do Paraná, estado do Mato Grosso, estado de Rondônia,
grande parte da Amazônia, etc. Né? Basicamente, o desmatamento realizado sem uma avaliação boa da base de recursos naturais determinou uma ampliação da fronteira agrícola, muitas vezes em áreas de importância ecológica, de importância ambiental, em áreas de APP, em áreas úmidas, em áreas que eram basicamente frágeis ecologicamente, e muitas delas não tinham o potencial agronômico necessário para o desenvolvimento adequado. Né? Outros fatores também determinaram um uso inadequado, como, por exemplo, o manejo agrícola com práticas não sustentáveis. Então, a agricultura lá dos anos 50, ela era praticada com queimada, com adubações inadequadas, com preparo intensivo do solo, com uma aração, 2 gradagens, etc. Não observação de curva de nível, inexistência de práticas conservacionistas. E agora, o que era praticado no Brasil aí até os anos 70 era praticado no mundo inteiro. Então, a agricultura do mundo era assim. A agricultura do mundo era intensiva e a agricultura do mundo ela era bastante impactante. A revolução agrícola aí do Plano Marshall impulsionou muito fortemente as práticas anteriormente adotadas e que tornou a agricultura ainda mais intensiva. Então, o Plano Marshall, com o desenvolvimento dos fertilizantes químicos, dos agrotóxicos, o primeiro que surgiu foi o DDT em 1945, descoberto por Paul Miller, que acabou sendo agraciado com uma estátua no Japão, porque a ideia na época... Ó, pessoal, tem um telefone tocando aí. Na época, o que as pessoas acreditavam é que os insetos que tinham causado tantos problemas eles podiam ser erradicados. Então, foi uma festa da indústria química. Né? A mecanização utilizava máquinas pesadas, inadequadas, muitas vezes. Né? O preparo do solo, como eu falei, era feito com uma aração em 2 gradagens, formava o chamado pé de arado, que era uma camada adensada subsuperficial, cerca de 20, 25 centímetros, e o chamado pé de grade, que era outra camada adensada que pegava 4, 5 centímetros, em função do gradeamento excessivo, especialmente com gradão, né, que não se conhecia ainda subsolagem, não se conhecia ainda técnicas para você quebrar essas camadas, o que fazia com que a água tivesse dificuldade em penetrar no solo e aumentava o processo de escorrimento superficial, aumentando a erosão. Agora, quando a gente descreve a agricultura dos anos 50, anos 60, se veja, eu mesmo na universidade aprendia que para controle de algumas doenças da batata se devia usar fungicidas mercuriais. Então se veja que hoje seria impensável você pensar numa coisa dessas, mas como a agricultura dos anos 50, anos 60 era uma agricultura muito diferente da agricultura atual, os demais setores também não estavam muito diferentes disso. Nesse período, a mineração era predatória, deixavam minas a céu aberto, aí está aí a área da exploração do carvão em Santa Catarina, ou as minerações absurdas que ocorriam em Minas Gerais, eram assim, deixavam os buracos a céu aberto, as barragens de rejeitos, de qualquer jeito e tal, né? A própria indústria, jogava seus efluentes diretamente no rio, efluentes em temperaturas elevadas, em pH abaixo de 3, eram efluentes que eram jogados diretamente sem qualquer tipo de tratamento. A poluição atmosférica, nós tínhamos exemplos gravíssimos, em Cubatão, por exemplo, chegou a matar grande parte da vegetação lá da Serra do Mar, o que causou uma grande quantidade de desabamentos. Aqui no Paraná tínhamos o polo petroquímico, a cidade de Araucária, onde tinha um problema gravíssimo de poluição atmosférica. Enfim, a indústria também era assim. O próprio crescimento urbano das cidades ele era completamente irracional. Você crescia cidades para onde você achava melhor, se o passe era manancial de abastecimento, se era beira de rio. Os lixões, o lixo era jogado através de lixões. Pessoal, está uma grande quantidade de ruído que está atrapalhando a discussão. Se puderem fechar os microfones, seria de grande... eu vi que tem gente. Fraquelli, está aberto o teu microfone. Doutor Fraquelli, por favor, seu microfone. Vanessa, meu microfone fechar o seu aqui. Microfone. Fechando o microfone. É o único microfone que estava aberto. O único microfone que está aberto é o meu, que está dando muito barulho lá. Tá ótimo, então. Beleza. Agora acho que já melhorou bastante.
Bom, então eu estava dizendo que assim como a agricultura era predatória, a indústria era predatória, a mineração era predatória, o crescimento urbano, as cidades caóticas eram tudo predatório. Até que nos anos 70 se iniciou o debate ambiental, o marco da Conferência de Estocolmo. Né? Nos anos 80, esses debates ambientais começaram a intensificar e começaram a aparecer políticas ambientais nos estados. Né? Houve a Lei 6938, do grande Paulo Nogueira Neto, companheiro nosso, quantas vezes participamos de reuniões da BEMA com a participação dele, né? Que foi uma lei que foi uma lei futurista, né? A Lei 6938 foi um dos grandes marcos referenciais que fizeram que o Brasil tivesse os grandes diferenciais de sustentabilidade que ele tem hoje. E eu digo com muito orgulho que eu acho o Brasil um dos países mais sustentáveis do mundo. E vou mostrar com números aí o que aconteceu, né? O Código Florestal, enfim, os anos 70, os anos 80 foram muito importantes aí na formação de uma regulamentação e na estruturação do Sistema Nacional do Meio Ambiente efetivo, né? No início, o Paulo Nogueira Neto ia nos órgãos e, aonde tinha alguma atividade de meio ambiente, ele estabelecia aquilo como regra. Então, no Rio Grande do Sul era a DMA, né, o Departamento de Meio Ambiente. Em Santa Catarina era a Fátima, que estava ligada à Secretaria do Desenvolvimento. Aqui no Paraná era a ARH, Administração de Recursos Hídricos. São Paulo não, São Paulo já teve um crescimento da área ambiental, ela surgiu já antes, vindo até dos municípios, né? Mas basicamente o que o Paulo Nogueira Neto fez foi pegar aonde havia alguma estrutura de meio ambiente e ele dava apoio para que essa estrutura se organizasse e cobrava dos governadores que essa estruturação ocorresse, né? Diferentes setores públicos deram respostas diferentes, né? Já talvez o setor que apresentou uma prática sustentável mais rápido de todos eles foi o setor elétrico, que já começou, se antecipou às tendências e começou a já estabelecer práticas ambientais. O próprio estudo de impacto ambiental aqui no Brasil começou pelo setor elétrico, né? E aí todo mundo começou a se organizar. Então, as indústrias que não tinham sistema de tratamento de efluentes começaram a implantar, as minerações começaram a recuperar as áreas degradadas, as cidades começaram a fazer planejamento, o lixo começou a ser jogado em aterros sanitários. Mas a agricultura tem uma característica diferente dos demais setores. A agricultura é extensiva. Se você quiser pegar uma área agregada ao setor produtivo de altíssimo potencial agrícola e que foi utilizada com o estímulo do Estado, como, por exemplo, as áreas de várzea, é muito difícil fazer a readequação, porque agora são áreas que custaram muito dinheiro para serem agregadas ao meio produtivo e que agora o proprietário da terra tinha que simplesmente as abandonar, né? E aí eu quero fazer um destaque, né? Quero fazer um destaque de que voltou novamente o ruído. De novo, alguém abriu o microfone com bastante barulho aí. Será que é possível? Filho Johnson, seja bem-vindo, mas vamos pedir a delicadeza de fechar. Isso, tá bom, obrigado. Ótimo. Obrigado. Bem, então a questão é a seguinte: vamos dar alguns números, né? Há 8.000 anos atrás, quando apenas índios habitavam o nosso país, o Brasil tinha 9,8% das florestas mundiais. Hoje, o Brasil tem 28,3% das reservas mundiais. Nós multiplicamos por 3 a nossa expressão de florestas no mundo. Por que aconteceu isso? Porque o Brasil desmatou, mas o mundo desmatou muito mais do que o Brasil, né? Hoje, no mundo, restam menos de 15,5 milhões de hectares em florestas, menos de 24% do que havia. Portanto, 75% das florestas do mundo já foram desmatadas. A Europa, se você tirar a Rússia, porque a Rússia tem aquela região lá da gelada que praticamente não adianta, você tem cobertura florestal, mas não adianta não ter, porque a 20 abaixo de zero você não produz nada, né? Mas a Europa tinha 7% das florestas do planeta. Hoje a Europa tem 0,1% das florestas do planeta. A África tinha 11% das florestas mundiais. Hoje ela tem 3,4%. A Ásia, que já teve 23,6%, quase um quarto das florestas mundiais, hoje ela tem 5,5%. Já a América do Sul correu no caminho inverso. Nós tínhamos 18,2% das florestas e hoje nós temos 41% das florestas mundiais. Por quê?
porque o Brasil protegeu suas florestas, porque o Brasil não desmatou, né? Se nós puxarmos o número para os números atuais, olha que coisa impressionante. Hoje, o Brasil tem a maior cobertura florestal do mundo, né? De 100% das florestas originais, a África mantém 7,8%, a Ásia mantém 5,6%, a América Central 9,7%, e a Europa, que vive puxando a orelha do Brasil, é o pior caso do mundo. Na Europa, resta apenas 0,3% da cobertura florestal original. Eu vou repetir, 0,3% da cobertura. A Europa detonou 99,7% das suas florestas e vem dizer para o Brasil que o Brasil tem que preservar, né? Então, vamos fazer, agora vamos analisar. A América do Sul tem 54,8% de florestas. O Brasil, 69,4% das florestas nativas preservadas. É o país que tem a maior percentual de floresta preservada do mundo, tá? E é justamente esse país que tem sido cobrado pelos países europeus por uma política ambiental mais responsável com a cobertura florestal. Se eu pegar a cobertura florestal do Brasil, só o que tem de cobertura florestal no Brasil, isso representa a área total de 45 países e mais 5 territórios da Europa. Então, o remanescente florestal do Brasil corresponde a praticamente toda a Europa, com 45 países e 5 territórios. Então, antes de criticarem a postura do Brasil em relação à cobertura florestal, era melhor que os dados fossem um pouco mais estudados. Deixa eu fazer uma... Agora eu vou dar um foco aqui no Brasil para fazer uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, porque nós falamos bastante de comunidade europeia, e eu uso sempre a comunidade europeia como exemplo, porque são os principais críticos da atuação brasileira. Mas vamos falar um pouquinho agora o Brasil tem 25,6% da sua floresta preservada dentro de propriedades rurais, nas APPs, as áreas de produção permanente. 10,4% da área brasileira está em unidades de conservação integral, em parques. 13,8% do Brasil são áreas indígenas. 16,5% da vegetação nativa são em áreas devolutas não cadastradas, mas que são áreas do governo federal. Esse número total representa 66,3%. Agora, o Brasil ainda tem 8% de pastagens nativas. O que é uma pastagem nativa? É uma cobertura florestal original. Só que ao invés dela estar sendo servindo de suporte para animais da fauna natural, ela está sustentando gado, cavalo, enfim, qualquer tipo de animal doméstico. Isso representa 8%. Tá? Então, você veja, mesmo tirando as pastagens nativas, a agricultura brasileira, a agricultura, pecuária e floresta, tudo junto, usam mais ou menos 30% do território nacional. Tá? Se eu tirar as pastagens nativas, dá 22,2%. Então, a agricultura, pecuária, faz intervenção e utiliza em 22,2%. Mais 8% são pastagens nativas, 30%. Bom, nos Estados Unidos, as pastagens plantadas representam 29%, as florestas exploradas 27,9%, as lavouras 17,4%. Então, enquanto o Brasil usa 30% da sua área para agricultura, os Estados Unidos usa 74,3% das suas áreas para agricultura, pecuária e floresta. Enquanto o Brasil preserva 66% do seu território nacional, os Estados Unidos preserva 19% do território nacional. E ainda aí tem uma outra questão que pouca gente considera com o devido cuidado. No Brasil, nós temos parques, como, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, que foi promulgado em cima de latossolo roxo eutrófico. São os solos, entre os solos mais férteis do mundo. Se você vai para ver quais são as áreas de parque nos Estados Unidos, é o deserto de Mojave, na região da Sibéria, onde tem... Sibéria na Rússia. Ao norte do Alasca, no Alasca, que é uma parte do território que fica
fora até do território americano, depois do Canadá, já em zona extremamente, mas extremamente fria, né? Na Europa, eu viajei muito pela Espanha, pela França, pela Alemanha. Morei na França uma época, assim como morei nos Estados Unidos uma época. Na Espanha, os parques eles são restritos às áreas de menor potencial agrícola. Quando você tem uma montanha, uma serra, uma região que não tem condição de produtividade agrícola, é ali que é feito o parque. E nos parques é feita ainda a exploração de energia solar e energia eólica. Nesses parques que eu estou me referindo. No deserto de Mojave tem exploração de energia solar. Então, os parques na Europa e praticamente nos Estados Unidos, eles são colocados nas áreas que não têm potencial agrícola. Ao contrário do Brasil, em que os parques são colocados em áreas altamente produtivas, né? E mais ainda, nos nossos parques, você não vai licenciar um parque eólico num parque brasileiro. Quer dizer, enquanto isso é uma coisa comum, aceita na comunidade europeia, aqui no Brasil isso é impensável, né? Bem, a agricultura, então, voltando agora para o contexto, para a contextualização da agricultura brasileira em relação aos demais setores, né? A agricultura encontra-se em patamares semelhantes às demais atividades produtivas. Ela era bastante impactante, assim como a indústria, assim como a mineração, etc. E ela avançou bastante para uma agricultura muito mais sustentável. Mas assim como as cidades, assim como a mineração, assim como a indústria, nós temos muita coisa que nós precisamos melhorar na nossa agricultura. Não é porque a agricultura do Brasil está entre as mais sustentáveis do mundo que nós possamos dizer que tá bom, que então deixa assim e pronto. Não. Nós temos que melhorar e nós temos muito que melhorar na nossa agricultura. A agricultura empresarial, praticada em áreas contíguas, com a noção de tecnologia de ponta, ela convive no Brasil com a agricultura muito atrasada. Então, é muito difícil falar da agricultura brasileira. Muito mais correto seria falar das agriculturas brasileiras. O grande produtor não precisa de subsídio, não precisa de assistência técnica, ele tem acesso à tecnologia pela sua própria iniciativa. No entanto, a pequena agricultura praticada por os produtores, que em geral são pequenas propriedades, muitas vezes ela não tem nem sequer a utilização de adubos químicos, nem sequer a utilização de sementes melhoradas. Nós estamos ainda na agricultura da enxada, né? Então, é preciso que o Brasil entenda a grande agricultura como um sistema produtivo e a pequena agricultura como uma agricultura que necessita assistência técnica, necessita apoio governamental, necessita EMATERs com agrônomos dando orientação, necessita de subsídios para a compra de produtos que possam fazer com que essa agricultura seja mais produtiva, né? Bom, então, eu acho que nessa abertura eu consegui mostrar que a agricultura e o agronegócio eles não podem ser vistos como antagonistas da conservação, como acontece hoje. Hoje parece que você tem ecologista de um lado e ruralista de outro. Talvez nós estamos trazendo para o setor agrícola uma prática política do Congresso Nacional que não representa os agricultores brasileiros. Eu acho que você falar, por exemplo, da bancada ruralista do Congresso e querer dizer que os agricultores são representados por ela, seria quase equivalente a dizer que os evangélicos do Brasil são representados pela bancada evangélica. Então, eu não queria misturar política nessa discussão. Vamos pensar no produtor rural, aquele que está lá trabalhando e fazendo o seu negócio, né? Bom, é importante considerar que o conceito da sustentabilidade sempre seja baseado nas suas dimensões ambiental, social e econômica, né? O grande Narciso Sachs, né, que foi o grande pensador que trouxe essa tríade, que trabalhou conosco aqui no Brasil, eu mesmo, junto com o Vladimir, tivemos algumas conversas com o Sachs, né? Ele trouxe essa visão de que o desenvolvimento sustentável ele tem uma visão ambiental, social e econômica. A própria política ambiental brasileira define claramente no artigo 2º que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional e à proteção da dignidade humana. Então, essa visão distorcida que é dada muitas vezes por alguns setores do Ministério Público, de que, em nome do equilíbrio ecológico, tudo passa a ser pouco importante,
ela não pode ser a visão predominante. A própria regulamentação brasileira ela entende que você tem que agregar, associar o ambiental, social e econômica, né? E a tendência dos instrumentos de políticas ambientais internacionais trabalha com ênfase em serviços no que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Então, como que funciona esse negócio de serviços ecossistêmicos? Quando você protege o meio ambiente, você protege o meio ambiente para quê? O que essa proteção ambiental está trazendo em termos de melhoria da qualidade ambiental ou de qualidade de vida da população? Você veja, nos Estados Unidos, sempre que uma regulamentação ambiental ela tem uma interferência muito grande na economia, a Environmental Protection Agency, né, a EPA, o IBAMA americano, ele é obrigado a fazer uma avaliação que chama-se avaliação de impacto reglamentatório. Desculpe a péssima tradução. Avaliação de impacto reglamentatório. Essa avaliação ela procura dimensionar quanto custa a implantação de uma nova lei, qual é o custo financeiro, quanto que isso vai impactar em redução da produção da produção da atividade econômica, e em comparação ela avalia quais os serviços ambientais que esse novo estándar ambiental vai trazer para a população americana, em termos de melhoria da condição ambiental, da condição ou mesmo da própria produtividade. E uma lei só é aprovada depois que ela passa por esse processo. Você imagina, aqui no Brasil existe uma corrida para ver quem faz a lei mais restritiva. Se você pensar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem o conceito de área de proteção permanente, em que você tem que preservar a beira do rio, em que você tem que preservar declividades mais fortes, em que você tem que preservar manguezais. O Brasil é o único país que eu conheço que tem o conceito de reserva legal, em que você pega uma propriedade e 20% dela não pode ser utilizado para que possa haver a preservação, a manutenção da biodiversidade, etc. Imagina se chegar numa comunidade europeia e disser para os agricultores da França, da Espanha, dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou mesmo lá nos Estados Unidos, dizer que esse produtor ele tem que pegar 20% e, olha, eu estou pegando o número da região sul, né? Porque esse número vai variando conforme a região do país, e chega a números muito maiores lá na Amazônia, por exemplo, 70% da área tem que ser reserva legal. Então, se imagina se chegar para um produtor e dizer que 20% ele não pode usar. Imagina você fazer um hotel de 10 andares e assim, olha, 2 andares do hotel não vão ser utilizados. Ou todo o recurso gerado por esses 2 andares vai ser investido na preservação ambiental. Ou chegar para uma fábrica de veículos e dizer assim, olha, de cada 10 mil carros se produzir, 2 mil carros você vai ter que vender e pegar o dinheiro e investir na preservação ambiental. É isso que a agricultura brasileira faz. 20% da área agrícola da região sul e da região centro-oeste do Brasil, que são as áreas mais produtivas, onde o grosso da produção agropecuária é produzido, 20% da área é guardado para a proteção ambiental. E ninguém faz nenhum reconhecimento a esse respeito, né? Bem, a agricultura, ela responde pela produção de alimentos, né? O que os estudos internacionais hoje estão falando sobre a produção de alimentos? Basicamente que até o ano 2050, o mundo vai ter que produzir mais 60% da produção agrícola do que tem hoje. Então, nós temos que pegar a produção que nós temos hoje e multiplicar por 1,6 para poder alimentar o mundo do ano 2050. Bem, um trabalho muito interessante, liderado por Rockström, que é um dos grandes pesquisadores europeus, que fez aquele estudo sobre os limites planetários. Ele lançou um conceito muito interessante, do qual eu gosto muito, que é a chamada intensificação sustentável da agricultura. Então, o que diz o Rockström? Se a agricultura é, por um lado, responsável por grande parte dos impactos ambientais planetários, ela pode também ser a responsável, ela é a peça-chave, para responder pelo resgate de um padrão ambiental muito mais conservativo, que é absolutamente imprescindível para o desenvolvimento mundial. No entanto, você não pode fazer isso à custa da fome da população. Então, ele diz assim, a única solução da agricultura é a intensificação da agricultura sustentável. Então, ele quer aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, aumentar a sustentabilidade da agricultura. Bem, como que isso pode ser feito? Basicamente pela ideia da adoção da agricultura 4.0, como existe já a indústria 4.0. As novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial,
a biotecnologia e a automação são 3 ferramentas que vão mudar radicalmente o mundo daqui para frente, não só o mundo agrícola, o mundo industrial, enfim, a indústria 4.0 e a agricultura 4.0, elas vão trazer mecanismos que são assim, revolucionários pensando na agricultura atual. Agora, esses mecanismos, inteligência artificial, biodiversidade, etc., eles têm que ser adotados com inteligência junto com técnicas de conservação de solos. Então, são programas absolutamente imprescindíveis que precisam ser desenvolvidos para poder dar base a essa chamada agricultura 4.0 com aumento da sua sustentabilidade. Quais são os principais componentes? O primeiro dele é a conservação de solo e água. Eu acabei de fazer um cálculo aqui no Paraná sobre quanto o Paraná perde com relação à erosão. A perda por erosão é tamanha que somente em fosfato, se eu pegar só o fósforo que é colocado no solo, dá cerca de 3 bilhões de dólares de perda anual só no estado do Paraná. Então, embora a agricultura brasileira seja uma agricultura muito sustentável, o plantio direto hoje praticamente predomina em toda a agricultura brasileira, talvez no mundo onde mais se pratica o plantio direto, é imprescindível que nós avancemos nas práticas de conservação de solos. A conservação de solos ela se dá basicamente de 3 sistemas. O primeiro, evitar que a gota bata diretamente no solo. O impacto da gota de água é o principal fator causador da erosão. Aqui na região de Cascavel, sudoeste do Paraná, eu cheguei a fazer um cálculo em que a energia da chuva de 1 hectare por ano representa equivalente a 50 toneladas de dinamite. Então, aquela energia do pinguinho da gota que vai caindo diretamente sobre a superfície do solo é o grande fator de degradação da estrutura que permite que o solo depois seja carregado pela erosão. O segundo ponto é aumentar a infiltração de água no solo. Quanto mais água infiltra, menos água escorre, né? Tem uma frase do Esperidião Amin que eu gosto muito, né? Em 83, quando teve aquelas grandes cheias aqui no Paraná e Santa Catarina, um repórter pergunta para o Esperidião Amin: governador, por que tanta cheia no seu governo, né? E daí ele deu a resposta clássica: o problema não é o meu governo, mas os governos anteriores que autorizaram o desmatamento. Aí o repórter pergunta a ele: mas o que tem que ver o desmatamento com a cheia? Resposta do governador: joga um copo d'água na minha cabeça e joga um copo d'água na tua e me diga qual que escorre mais depressa. Então, naturalmente, um solo que tenha bastante matéria orgânica e que tenha uma grande quantidade de infiltração, a água vai infiltrar no solo e não vai escorrer, portanto, vai reduzir tanto a perda de solo quanto a perda de água. Como é que se faz para aumentar a infiltração de água no solo? Basicamente, aumenta o teor de matéria orgânica do solo. Para aumentar o teor de matéria orgânica, a gente pode usar resíduos urbanos, como, por exemplo, composto de lixo, lodo de esgoto, obviamente, tratado para ser utilizado na agricultura, utilização de resíduos orgânicos produzidos em outros tipos de fabricação, e, principalmente, a chamada adubação verde. Na agricultura, você produz uma safra, por exemplo, soja, para colher o grão e exportar, ou para fazer azeite, ou para fazer alguma coisa. E na safra seguinte, se muitas vezes planta um tipo de vegetação, por exemplo, aveia preta, centeio, azevém, ervilhaca, nabo, forrageiro, etc., para produzir massa verde, para que você possa incorporar essa massa verde ou simplesmente deixar essa massa verde em cobertura do solo, para não só proteger contra a gota de chuva que cai ali, mas principalmente para que essa matéria orgânica possa alimentar os micro-organismos que vão produzir ácidos fúvicos, ácidos úmicos, que vão ser os agentes cimentantes dos agregados de solo e que vão fazer com que o solo bem estruturado permita que haja uma ótima infiltração de água. Outra coisa importante é que a matéria orgânica ela é capaz de absorver cerca de 20 vezes o seu volume em água. Então, quando você tem um solo rico em matéria orgânica, esse solo absorve a água. E quando o solo tem uma seca, essa água acumulada no solo vai abastecer a necessidade hídrica das plantas. Uma outra característica importantíssima é que quando você aumenta a matéria orgânica no solo, você está fazendo o sequestro do carbono. Você está tirando o carbono da atmosfera e está mantendo esse carbono na superfície do solo. Um pesquisador indiano, que é professor na Ohio State University, com mais de 400 artigos científicos publicados, é um dos maiores nomes
da pedologia mundial, ele afirma nos seus livros de que a quantidade de carbono que pode ser fixada no solo através de uma boa prática agrícola é maior do que a quantidade de carbono que pode ser fixada através do plantio de uma floresta em cima desse solo. Então, veja, 1 hectare de solo tem 20 milhões de toneladas. Se eu tenho lá 2% de carbono, e eu aumento isso para 4% de carbono, eu aumento 8 mil toneladas eu deixo fixado no solo 8 mil toneladas de carbono. Então, a intensificação sustentável, ela parte do princípio que nós devemos aumentar o teor de matéria orgânica do solo, que vai fazer com que esse solo seja muito mais resistente à erosão, que aumente a produtividade, que reduza o efeito estufa e que aumente a produtividade. E de sobra ainda, quando tem um solo com bastante matéria orgânica, os micro-organismos do solo ficam com uma grande biodiversidade, a gente chama isso de homeostase pedológica. A hora que você aumenta a homeostase, você reduz os riscos de desequilíbrios por pragas e doenças, fazendo com que se possa reduzir a quantidade de agrotóxicos que são aplicados naturalmente na agricultura. Então, um grande programa de conservação de solos é o primeiro programa e um programa importantíssimo, imprescindível, que o Ministério da Agricultura tinha que implementar. Eu acho que o Ministério da Agricultura não tinha que deixar que a pauta ambiental viesse do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério da Agricultura tinha que colocar a pauta da sustentabilidade da agricultura e ele ser o responsável por isso, né? O segundo programa professor, é o de manejo integrado de pragas. pragas. 15 minutos, professor. Ótimo, obrigado. Estou bem no meu tempo. O segundo programa seria o manejo integrado de pragas. Vocês já devem ter ouvido que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E isso é verdade, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Mas isso quer dizer o quê? Vamos comparar, por exemplo, o Brasil com o Uruguai. Quem deve consumir mais agrotóxicos? O Brasil ou o Uruguai? É óbvio que um país grande vai consumir muito mais agrotóxicos do que um país pequeno, isso é óbvio. Segunda questão, se comparar o uso de agrotóxicos no Brasil com o uso de agrotóxicos na Europa, na Alemanha, por exemplo, aqui no Brasil eu faço 2 culturas por ano, ou talvez 3. Lá na Alemanha eu faço 1 cultura por ano. Então é óbvio que se aqui eu faço 3 culturas, eu vou usar 3 vezes mais agrotóxicos e lá que faz 1 cultura. Então, se você fizer os ajustes com relação à área agricultável e agricultura praticada, o Brasil cai de primeiro consumidor de agrotóxicos do mundo para 17º consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo sob o ponto de vista absoluto. Mas se eu fizesse o ponto de vista relativo em relação à área agricultável efetiva por ano, o Brasil é o 17º país consumidor de agrotóxicos do mundo. E o país que mais consome agrotóxicos do mundo é o Japão, que é o país que tem a maior longevidade da população. Então, o agricultor brasileiro pode reduzir bastante o uso de agrotóxicos, especialmente inseticidas e fungicidas, mas especialmente inseticidas, através do chamado manejo integrado de pragas. Existe uma série de técnicas, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o principal do manejo integrado de pragas é o conceito do nível de dano econômico. O nível de dano econômico diz o seguinte: você só deve fazer uma aplicação de agrotóxico quando o custo dessa aplicação for equivalente à perda que a agricultura teria na ausência dessa aplicação. É lógico. Se eu vou aplicar um veneno que custa, ou aplicar um agrotóxico que custa 10 mil e a minha perda foi 5 mil, então é melhor eu ter a perda do que aplicar o agrotóxico. No entanto, quando você começa a fazer o cálculo do nível de dano econômico e você começa a evitar fazer as aplicações de agrotóxico, quanto menos agrotóxico se aplica, menos agrotóxico vai ser necessário aplicar. Por quê? Porque o agrotóxico é um fortíssimo biocida e, na medida que se aplica o agrotóxico, você reduz a homeostase da agricultura. Isso faz com que ela tenha uma suscetibilidade maior a um novo ataque de praga. Então, você mais ou menos vicia a agricultura em inseticida. Quanto mais cedo você aplicar inseticida, mais vezes e maior a quantidade você vai ter que aplicar. Ao contrário, quanto mais você regula a aplicação de inseticidas, mais chance você dá que os inimigos naturais se desenvolvam para que eles possam fazer o seu controle natural. Agora, o manejo integrado de pragas, além dessa técnica, desse princípio básico que eu acabei de explicar, ele conta com uma série de outros, como, por exemplo, práticas físicas, práticas biológicas de controle de populações, utilização de espécies resistentes,
época de plantio, redução de tamanho de monocultura, culturas intercalares. Então, existe uma série de técnicas que permitem você aumentar a sustentabilidade, aumentar a biodiversidade e, com isso, diminuir a quantidade de agrotóxicos. O terceiro ponto é a agricultura de baixo carbono. O Brasil já tem até o chamado programa ABC. É possível, assim como qualquer outro setor, a agricultura, para fazer uma gestão ambiental das emissões, ela precisa ter um inventário de emissões. Eu preciso saber quanto é necessário. Desculpe. Eu preciso saber quanto a agricultura emite de carbono. À medida que eu faço esse inventário de emissões, eu sei aonde que eu vou poder trabalhar para poder diminuir essas emissões. Bom, a primeira questão para diminuir emissões é a ideia que eu acabei de dar para vocês de aumentar o teor de matéria orgânica da agricultura. A hora que eu tiver um manejo de matéria orgânica que aumente o teor de matéria orgânica, eu vou fazer com que a agricultura possa ser até negativa, eu posso ter emissão negativa, o que significa que eu posso fazer com que a agricultura ela não só não emita, mas como ela possa fixar, como ela possa sequestrar carbono. Outro ponto fundamental é a gestão da biodiversidade. O Brasil é um país mega biodiverso. O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo, graças à preservação que temos aí da Amazônia, das nossas coberturas florestais, etc. Essa biodiversidade é um patrimônio de inestimável valor, não só para busca de genes para melhoria de novas espécies, especialmente agora com os transgênicos, né? Então, a biodiversidade ela é um repositório de genes que podem ser utilizados em organismos e em outros, que possam cada vez trazer culturas mais produtivas, culturas menos dependentes de agrotóxico, culturas que tenham características mais adequadas, podem ser mais proteicas ou com teores de vitamina mais concentrados. Enfim, na biodiversidade brasileira, nós podemos pegar os genes que a engenharia biológica, em que essa gestão da biodiversidade possa ser adequadamente utilizada. Bem, é imprescindível o Brasil ter um programa de certificação da sustentabilidade agrícola. E a hora que o Brasil começar a criar indicadores de sustentabilidade, dizendo quanto que primeiro os indicadores têm que ser da agricultura como um todo, quanto que o país preserva, quanto que o país usa de agrotóxico, quanto que o país tem de conservação de solos, e aí quanto que cada propriedade rural, qual é o padrão de sustentabilidade. Ela pode ter sustentabilidade 100 ou pode ter sustentabilidade 0, e aí você tem uma gradação. Na medida que você tem uma certificação de sustentabilidade, você vai poder ter um certificado de que a agricultura brasileira é sustentável, e a hora que isso acontecer, e que você compare a sustentabilidade da agricultura brasileira com a agricultura europeia ou americana, a gente vai mostrar para o mundo que a nossa agricultura é muito mais sustentável que as outras. Bem, então, para deixar o nosso tempo de debate e partir um pouquinho para a conclusão, eu queria insistir no seguinte, de que a agricultura brasileira ela é injustamente criticada como uma prática troglodita, quando ela não é. A nossa agricultura é uma das mais sustentáveis do mundo. O nosso agronegócio é um modelo para o mundo. A nossa legislação ambiental é uma das mais restritivas do mundo. Então, quando diz que o Brasil não cumpre as leis ambientais e que os outros cumprem, bom, fica muito fácil cumprir uma lei ambiental num país que não tem uma regulamentação de APP. A terceira questão é que, não obstante ao fato de que a agricultura brasileira é um modelo mundial, isso não significa que nós devamos nos acomodar nesse ponto. O que nós temos que fazer é exatamente o contrário. Nós temos que aumentar o nosso diferencial de sustentabilidade, nós temos que aumentar a nossa produtividade, temos que aumentar a característica, a melhoria da nossa agricultura. E com isso, a gente vai poder aumentar a produtividade, aumentando a sustentabilidade e fazendo aquilo que o Rockström está propondo para o mundo, a intensificação sustentável da agricultura. Para concluir, eu queria dizer que o setor agrícola não pode delegar o discurso da sustentabilidade para o setor ambiental. Eu acho, e isso é uma coisa que discutimos muito aí lá nos anos 70, 80, discussões aí que o Régio e o Vladimir participaram muito fortemente conosco, era de que os setores deviam apresentar a sua própria agenda.
a indústria devia apresentar, o setor da indústria devia apresentar a agenda da sustentabilidade da indústria, do reuso, do aproveitamento de resíduos, da redução das emissões, enfim, dos conceitos modernos da agricultura. A construção civil é a mesma coisa. O Green Building, um prédio certificado por Green Building, é capaz de reduzir cerca de 30% da energia num prédio convencional. Então, nós temos que aumentar a sustentabilidade da construção civil, da indústria. E agora, é o Ministério do Secretaria do Meio Ambiente que tem que fazer a agenda ambiental de todo mundo? Não. Cada setor tem que ter a sua própria agenda. Então, eu advogo que o Ministério da Agricultura devia ter uma atividade ostensiva de propor um programa de aumento de sustentabilidade da agricultura brasileira, né? E, para concluir, eu queria dizer o seguinte. Muitos falam de que o pequeno produtor, esse que produz alimento no Brasil. Isso é uma falácia. O pequeno produtor não produz... O pequeno produtor, se você quiser saber aonde que ele tem uma importância muito grande, é na produção do fumo. 90% do fumo produzido no Brasil é produzido em pequenas propriedades para aproveitar a mão de obra do pequeno produtor. Fora isso, não existe esse negócio de que a pequena produtividade responde por 80% dos alimentos de consumo interno. Isso não é verdade. Isso foi dito por alguém, começou a ser repetido e daí virou verdade. Então, existem muitos mitos na agricultura brasileira que são precisos ser quebrados para que a gente possa mostrar, de fato, que agricultura nós praticamos. E uma coisa fundamental nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente faz a crítica à agricultura, porque os países desenvolvidos utilizam o discurso das organizações não governamentais e dos ecologistas radicais brasileiros para utilizar esse discurso da sustentabilidade da agricultura como uma barreira não comercial para os nossos produtos. Eles não conseguem competir com a agricultura brasileira e daí ficam inventando essa história de que a nossa agricultura é problemática e que, portanto, eles devem boicotar a agricultura brasileira porque querem querem melhorar a sustentabilidade. E eu quero fechar dizendo que eu acho que a política atual em relação à Amazônia é uma péssima política, é um tiro no pé. Um gravíssimo erro cometido pelo governo Bolsonaro foi abrir o discurso de que as leis ambientais não seriam tão observadas, de que o IBAMA deixaria de ser a indústria da multa, etc. Isso estimulou pessoas que não têm o menor escrúpulo e que não fazem parte do agronegócio brasileiro a promover queimadas e desmate na Amazônia. Eu quero dizer o seguinte, quando você analisa os desmates legais, pensa, se você tem 70% da Amazônia, que é protegida por reserva legal, sem considerar as APPs, desde que se cumpra a lei, você pode utilizar a Amazônia e pode fazer o desmate das áreas que a lei permite. O que é problema é o desmate e a queima ilegais, irregulares, clandestinas. E só se vai resolver isso com um poder de polícia muito forte para pegar esses criminosos que fazem isso e os prendam. Eu acho que o Brasil é soberano em relação à Amazônia, mas acho que você utilizar a soberania para degradar, para queimar aquela floresta, é uma forma muito pouco inteligente de utilizar a soberania brasileira. Então, acho que tem que ter um controle muito forte com relação às queimadas da Amazônia, mas eu quero dizer que as queimadas da Amazônia, por exemplo, são menores do que as queimadas na África, e nesse ano, as queimadas fora da área da Amazônia predominaram em relação às queimadas da Amazônia. Então, assim, ninguém vai defender queimada e desmatamento da Amazônia, especialmente desmatamento irregular. Nós temos que ser muito críticos a isso, e, sob meu ponto de vista, eu acho que essa prática devia ser considerada criminosa, e acho que as pessoas que desmatam ilegalmente ou que queimam ilegalmente deveriam ser presas, deveriam ter punição fortíssima contra elas. Agora, é um erro você querer botar um carimbo no agronegócio brasileiro, porque não é o agronegócio que está fazendo a queimada irregular da Amazônia. Tá? Então, basicamente, é essa a apresentação que eu queria fazer, e estou bem curioso para ver que debate nós vamos fazer a esse respeito. Obrigado, professor. Muito, muito interessante, esclarecedor. Estou abrindo agora, então, inaugurando aqui a sessão das indagações. Eu vou passar a palavra ao colega Jamie Johnson aqui, se assim quiser, porque ele formulou um questionamento que é muito parecido com o que eu ia fazer.
Jane, fica à vontade, pode falar. Abre o microfone. Opa, Alô, Jane? tá. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Bom, primeiro quero agradecer a brilhante explanação aí de ti aí sobre os assuntos da agropecuária. E eu também tenho uma atividade agrícola na área da silvicultura. Só para corroborar os exemplos que tu citaste aí, eu tenho um plantio de 300 hectares de eucalipto e tive que preservar afora os 300, 130 hectares em questões de APP, reserva legal, etc., para poder conseguir, ou seja, o meu uso, a minha área útil, utilizável, por questões ambientais, foi apenas menos de 70% de plantio de mato, né? Mato de eucalipto. Então, eu concordo aí que realmente a agricultura realmente preserva muita coisa, diferentemente dos demais países. Mas a minha pergunta e a minha curiosidade é saber o seguinte: bom, essas informações a respeito da preservação da cobertura vegetal do Brasil, né, são diametralmente opostas ao que o pessoal, de uma forma geral, dos outros países, da Europa principalmente, dizem. Como que se pode fazer para que essas informações verdadeiras sejam veiculadas ou seja, para que não haja esse tipo de sanção, porque eu sei de informações assim até de conhecidos que moram na Europa, que produtos brasileiros já estão sendo renegados, ou seja, ninguém está comprando produtos brasileiros e cuja qualidade é muito superior em função dessa questão ambiental, que pelo que tu falaste, eu já sei também, a Embrapa fala, o INPE também fala, que não é bem assim, é o contrário, ou seja, nós preservamos muito mais que eles e estamos sendo penalizados na verdade, por uma inverdade. Então, o que eu acho e a pergunta que eu tenho para fazer é como se pode mostrar a realidade que ocorre mesmo hoje no país. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pela tua produção, né? Tua colaboração, são 300 hectares de eucalipto e mais 130 hectares de mata nativa. Quero dizer que no Brasil a gente tem um preconceito contra espécies exóticas. Então, aqui você falou de eucalipto, nossa, pinos, né? Meu Deus, né? Mas esse preconceito é um preconceito muito brasileiro, sabe? Fora do país, você tem muitas vezes áreas com cobertura florestal que são consideradas áreas preservadas, independente se a árvore é nativa daquele país ou não, né? Bom, os dados que eu me baseei são bases, você usou bem, a base é Embrapa e INPE, e eu quero dizer que esses dados foram reavaliados pela NASA, e a NASA confirmou todos os dados da Embrapa e do INPE. Então, não é só dado produzido no Brasil. Mas eu acho que a tua pergunta vem o seguinte: as pessoas têm interesse de que essa informação saia? Quer dizer, existe aí uma máfia em que, se eu faço um trabalho, se eu faço um artigo científico, se eu faço um livro, como agora, por exemplo, a sustentabilidade do agronegócio, eu convidei alguns grandes especialistas para escrever algum capítulo ou outro sobre esse livro, e eu tive 3 respostas e disse assim: eu não vou escrever porque o agronegócio não pode ser sustentável nunca, né? Então, as pessoas não querem que essa informação saia porque eles querem utilizar essas informações distorcidas para utilizar como mecanismo de protecionismo da agricultura europeia e americana. Então, nós temos que entender que há um objetivo por trás disso. Isso não acontece sem querer. A informação científica está aí, e quem quiser ler, ele pode ler com bastante facilidade. Agora, nós não estamos tendo a competência para colocar essa informação de uma forma adequada, porque nós sempre estamos na berlinda. Nós sempre deixamos que os ecologistas radicais
se apropriem dos dados e, ao invés de eles falarem do dado da cobertura florestal mantida, eles falam da cobertura que foi cortada. Então, sempre eles procuram dar uma visão o mais negativa possível para usar o dado ao seu favor. É por isso que eu digo, o Brasil precisava começar a usar os dados reais e mostrar de uma forma bem equilibrada o que é problema, onde que o desmato ocorreu e como é que nós vamos fazer para resolver esse problema. E, por outro lado, dar uma demonstração de que nós temos responsabilidade. E eu acho que o discurso do governo Bolsonaro é muito ruim, porque ao invés de você sair dizendo assim, olha, eu preservo, eu acho que a queimada da Amazônia é muito ruim, e o que nós estamos fazendo com relação ao controle da queimada é isso, isso e mais aquilo, você procura começar a desconfiar do dado, a desconfiar da informação. Se você desconfia do dado da área queimada, você está desconfiando do dado da área preservada. Então, acho que o caminho de questionar a informação ou de dificultar a informação é muito ruim. O que precisa fazer é que o Ministério da Agricultura se aproprie de uma informação correta e exponha essa informação de uma forma adequada. Outra coisa muito importante é chamar a responsabilidade dos ecologistas. Tem ecologistas que têm a maior responsabilidade, que são pessoas inteligentes, responsáveis, que sabem o que estão falando, que se aprofundaram, que estudaram, e essas pessoas trazem uma enorme contribuição para o meio ambiente brasileiro. Agora, tem muito ecologista que não sabe o que está falando, que fala bobagem, que é radical e que pega esses números e faz uma interpretação desses números da pior forma possível, e daí fica muito fácil para que os interessados em prejudicar a economia da agricultura brasileira no exterior se apropriem do dado produzido no Brasil. Talvez seja por isso que tem tanto recurso internacional financiando a organização não governamental. Por que tem tanta ONG na Amazônia? É porque tem tanta gente preocupada com a preservação? Então, por que não tem tanta ONG no Nordeste? Por que não tem tanta ONG no Sul? É porque a nossa árvore é menos importante, porque a Mata Atlântica é menos importante, porque, né? Então, assim, eu acho que é preciso que nós chamemos os ecologistas à responsabilidade, mostrar para eles que os dados são esses, que a gente tem que criticar o que tem que ser criticado. Então, está aumentando a quantidade de área queimada na Amazônia, isso tem que ser criticado e tem que ser cobrado uma medida drástica do governo para impedir esse tipo de atividade. No entanto, nós sempre temos que mostrar o outro lado da moeda. Maria Elisa, bem-vinda. Fique à vontade, pode perguntar. Bom, como todos sabem, a minha história está muito ligada ao meio ambiente, especificamente a parte industrial. Mas eu tenho ultimamente me interessado bastante pelo agronegócio e eu achei interessante os dados aqui trazidos pelo palestrante. Um deles foi da distribuição do estudo comparativo do desmatamento no mundo, né? Com a comparação com o Brasil. Eu gostaria de saber se o nosso palestrante tem... Primeiro era isso, eu gostaria de saber se o palestrante tem dados históricos da evolução do desmatamento no Brasil. Se existem mapas que privilegiem, que deem a distribuição desse desmatamento, onde ele mais se ocorreu ao longo do tempo. Outra coisa que eu achei interessante foi a colocação de que várias medidas adotadas no Brasil, como reserva legal, APP e tal, essas medidas são adotadas só no Brasil. E eu pergunto, não seria isso? Essas medidas são preventivas ou elas são para a correção de um problema? E outra coisa que eu vi uma semelhança com a parte industrial é a diferença de tecnologias no exercício na agroindústria. A mesma coisa que tinha na IPA, por exemplo, nos estudos que nós vimos, tem tecnologias diferentes e que elas são capazes de agredir de diferente maneira o meio ambiente. Daí, então, eu pergunto, ao invés do Ministério da Agricultura, ele não teria também
essa função de esclarecimento e educação aos agricultores do... Era isso, em síntese, que eu achei muito interessante. E vamos rezar para que chegue a agricultura 4.0, né? Bom, ela vai chegar inexoravelmente, viu? Na grande agricultura já tem muita coisa da agricultura 4.0 sendo trabalhada. Eu mesmo estou desenvolvendo agora um edital de pesquisa aqui no Paraná para agricultura 4.0 voltada para pequeno e médio produtor, que é quem está com dificuldade. Mas, Maria Elisa, então, respondendo às 3 perguntas. Primeiro, os mapas, após o advento dos satélites, aí, a partir dos anos 90, onde começaram a ser utilizados de uma forma mais sistemática, os dados são extremamente detalhados, e o INPE tem todos esses dados do crescimento da cobertura florestal no Brasil. O grande problema é que o INPE faz esse dado e a SOS Mata Atlântica, que é uma ONG, pega esses dados e quem faz a divulgação do INPE é a SOS Mata Atlântica. Então, tenho todo o respeito pelo Mantovani, gosto muito do pessoal, do Capo Bianco e tudo. No entanto, eu acho que quem tem que fazer essa discussão é exatamente como você disse, tem que ser o Ministério da Agricultura. Por isso que eu digo que o Ministério da Agricultura é que deve ser o responsável pelo programa da sustentabilidade da agricultura brasileira. E, com isso, ele tem que manejar os indicadores e ele tem que fazer a divulgação. Não tem que não tem que terceirizar a divulgação dos dados sobre a sustentabilidade para o Ministério do Meio Ambiente, ou menos ainda para uma organização não governamental. Com relação às APPs, eu não disse que o país é o único país do mundo. O conceito de APP existe em alguns países, poucos, mas existem. Eu disse que o único país do mundo que tem é reserva legal. Reserva legal. Agora, as APPs, olha, não existem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, em Portugal. Enfim, praticamente o mundo desenvolvido não tem regulamentação de APP. Né? E isso é uma coisa muito importante. E certamente, Maria Elisa, você acertou bem, a ideia da APP é uma ideia de orientação de o que você pode e o que você não pode usar na sua propriedade rural. Ela é preventiva. No entanto, se por acaso o produtor utilizou áreas da APP que ele não podia, através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ele se obriga a fazer a reconstituição dessas áreas. O CAR estabeleceu algumas áreas que permitiu uma flexibilização disso, uma flexibilização pequena, mas permitiu, mas grande parte dessas APPs que foram inadequadamente aproveitadas, a própria regulamentação exige que elas voltem para o processo produtivo, que poderia ser um programa interessante do próprio Ministério da Agricultura. Obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais? Eu vou. Pois não. Diga, Vladimir. Cleverson, primeiro, como sempre, né, te cumprimentar pelas brilhantes palestras que tu exerce e tem exercido ao longo da vida. Na linha do que o Jaime e a Elisa falaram, realmente o que se percebe no país, e isto aí também tu deixasse claro, que o governo brasileiro, não é, com a política que está adotando atualmente, ele deixa que o aspecto de descontrole ao meio ambiente ele aflore mais do que as práticas de controle. Então, essa tua colocação realmente foi muito boa. Eu mesmo, né, pelas leituras aí, a gente fica um tanto quanto, né, envolvido que realmente os problemas do Brasil são muito grandes. Lembro alguns militantes, até agrônomos e militantes ecológicos, que referem que a agricultura, né, quando passou, foi nos anos 70, a ser chamado de agronegócio, né, deixou de ser agricultura, naquele sentido lúdico, né, e passou. Tu deve saber quem são as pessoas que comentam a respeito. Não vou citá-las. Mas e deixou de ter aquele aspecto lúdico e realmente preocupado com os interesses do povo, interesses da sociedade, e passou a ter a primazia voltada aos aspectos econômicos. Nós sabemos, né, que hoje, com
a necessidade de aumentarmos a produção mundial de alimentos, né, a agricultura também está na mão de uma quantidade pequena de grupos empresariais. Tá? Não sei se, pelo menos, eu tenho percebido isso, e que são eles que ditam, né, o tipo de controle que deve ser exercido ou não. E também, né, esse pessoal que faz uma política um pouco de desmerecer os controles, dizem que os próprios agrônomos contratados por essas empresas, eles, ao invés de se preocuparem com a sustentabilidade, na realidade, eles estão preocupados em gastar menos e ter maior produtividade. Isso aí, né, repercute negativamente, né, na degradação ambiental. Então, eu gostaria, né, que já esclareceu bastante, né, mas que nos informasse, né, o que se as grandes empresas, né, que são responsáveis pela produção maior do Brasil, realmente estão adotando essas práticas sustentáveis. Porque, de outra parte, né, esses dados que forneceu da Amazônia, né, também já li a respeito, sobre queimadas e incêndio, né, que tem que ter uma diferenciação, porque, na realidade, o que a gente está percebendo são incêndios criminosos lá na Amazônia. Uhum. Não é a queimada, né, que é prática dos agricultores, né, uma prática antiga, mas que ainda usam. E também já li a respeito que, mesmo lá na Amazônia, né, o Código Florestal, todo ele é atendido, porque nós temos no Código Florestal que 80% tu não pode mexer, mas 20% pode. Afora aquelas, não sei se é verdade isso, mas fora aquelas questões de área de preservação, etc. E que também, que a produção desses agricultores da Amazônia, ela não representa praticamente nada no agronegócio, porque a agricultura lá é mais para sustentação local, quer dizer, não chega a interferir na economia nacional. Então, são essas questões, Cleves, e outro aspecto também, e foi, eu acho que 2015, que criaram foi um evento na França, os títulos verdes, né? Os Green Bonds. Green Bonds. Green Bonds. E eu já li também que isso aqui a ideia seria um recurso bastante interessante, né, para que pudesse ser utilizado na área ambiental, sobretudo na agrícola, e apenas uma empresa, não sei se é BRF, né, e que até agora se utilizou disso. E eles lançaram a época, foi em 2015, 16 mesmo, esses bônus no mercado, 500 mil euros, e em uma semana já tinham vendido tudo e teria, se fosse 4, 5 vezes maior, teriam comercializado isso. Então, eu quero saber também se realmente esses green bonds são alguma coisa que realmente vem melhorar a política ambiental, né? Ou se vai ficar apenas no sonho. Mas, só para finalizar, né, achei muito interessante essa tua análise, né, histórica, né, para mostrar que a gente realmente teve a legislação brasileira ambiental, é uma legislação das mais avançadas do mundo, mas será que estão atendendo? Né? Então, as empresas está sendo fiscalizado, né? Então, é uma dicotomia, porque eu percebo que os órgãos ambientais, atualmente, também, eles não têm atuado com a mesma veemência que atuavam antes. E, de outro lado, os ecologistas, que antes eram questionadores, batalhadores, mas cooperavam também. Agora a gente só percebe crítica, né, e pegar o aspecto negativo e colocá-lo em primazia. Desculpe me alongar, mas é que quando eu vejo o amigo Cleverson, a gente não pode ficar quieto. Um abraço. Abração. Bom,
você veja só, né? Há hoje uma linha muito importante na ciência que fala que nós estamos numa nova era, chamada Antropoceno. É uma era em que as alterações ambientais são tão grandes, causadas pelo homem, que se deu, né, o nome da era de Antropoceno. Então, praticamente existe uma unanimidade dos cientistas dizendo que o Antropoceno, que nós estamos no Antropoceno. Mas a questão é quando começou. Alguns dizem que o Antropoceno começou há 10 mil anos atrás, quando a agricultura foi desenvolvida pelo Homo sapiens. Veja, muitas pessoas falam erroneamente de que, veja como os índios sabem viver com o meio ambiente, porque estão aí há não sei quantos anos. E não deu. A prática indígena sempre foi extremamente predadora, mas extremamente predadora. Quando os Homo sapiens vieram da América do Norte, passaram pelo Estreito de Bering há 17 mil anos e desceram para a América do Sul, quando passaram pela América Central, houve a grande extinção massiva da megafauna de mamíferos, né? O tigre dente de sabres, o preguiça gigante, o mamute, etc. Então, o ser humano, a prática do Homo sapiens, desde há mais de 10 mil anos atrás, ela é extremamente impactante e degradadora do meio ambiente. A agricultura ela passou por um período muito mais impactante no passado e hoje ela está numa condição muito melhor. Agora, é muito difícil, Vladimir, dizer assim, se as empresas estão atendendo ou não. Geralmente, o grande agronegócio brasileiro entendeu que a sustentabilidade é absolutamente fundamental, porque com a sustentabilidade você gasta menos e produz mais. Hoje, por exemplo, aqui no Paraná, quando a gente pega os estudos do IAPAR, que fazem avaliação de áreas conservadas e não conservadas, a conservação de solo você paga em 5 anos. As adubações, quando se faz as rotações de cultura com adubação verde, todas elas são mais lucrativas quando você pega um período de 5 anos do que quando você faz a monocultura sucessiva, trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja. Então, as práticas sustentáveis, elas aumentam a produtividade. Esse é o conceito básico da intensificação sustentável da agricultura do Rockström. E é esse o sentido que nós temos que seguir, né? Com relação aos green bonds, eu acho que é uma ferramenta muito importante para nós, só que nós temos que tomar um cuidado para não radicalizar o green bond. Há uma tendência que o green bond seja usado para agricultura orgânica ou para agricultura de resistência e tal. Não. Sob meu ponto de vista, a intensificação sustentável da agricultura, uma agricultura que produz soja, milho, trigo, aveia, e que faz grande monocultura, que desde que ela se utilize de plantio direto, de manejo integrado de pragas, agricultura de baixo carbono, sob meu ponto de vista, ela tem direito a receber o green bond. Mas há uma tendência de você restringir o green bond só para aquela agricultura de resistência, a chamada agricultura orgânica, porque daí então daí não tem dúvida. Então, é muito medo da crítica e muita falta de compreensão do que é a intensificação sustentável da agricultura. Ok. Bom, dado o adiantado... Diga, Vladimir. Só um minuto. Eu acho que o grande segredo foi esse que para o Brasil aí, esse que tu levantasse aí, a certificação de sustentabilidade. Eu acho que com isso aí, né, nós conseguiremos demonstrar ao mundo, né, o que realmente está sendo feito. É uma ISO, né, para a agricultura. Muito boa a tua sugestão. Ótimo. Muito bem, professor. Eu tenho uma Foi uma observação. satisfação. Diga. Só a última observação. Esse índice de sustentabilidade que tu sugeriste, isso aí tem concordância com os demais países ou isso aí Não. Também tem resistência? É o seguinte, há um medo da agricultura brasileira de que o índice de sustentabilidade seja utilizado só para dizer que não é sustentável, para criar uma... Olha, nós só vamos importar de quem for sustentável. E que isso seja exigido só do Brasil. Esse é o medo do agronegócio. Agora, o pessoal de Minas Gerais já desenvolveu um sistema de classificação de sustentabilidade da agricultura que vai de 0 a 10, em cima de indicadores bem fáceis de medir e que parece que está pegando cada vez mais adeptos, sabe? Agora, o importante nós temos que ter um indicador de sustentabilidade para a nossa agricultura, mas temos que ter um indicador de sustentabilidade para a agricultura da França, dos Estados Unidos, da Espanha, não é só para a nossa. Essa é a grande questão. É exatamente sobre isso que é a minha dúvida,
Porque não adianta só nós termos, e se eles não têm. E teriam que ser baseados nos mesmos critérios também. Se só nós tivéssemos, eles iam estabelecer que eles só compram das fazendas mais sustentáveis, entendeu? Isso ia ser uma forma de restringir para todo o resto, que faz uma agricultura igual da Europa, né? Então, é muito importante que isso seja colocado com muito cuidado, sempre nessa perspectiva do comparativo. Beleza. Gente, antes de encerrar, me peço a palavra. Diga, Paulo. Eu quero registrar aqui e, ao mesmo tempo, agradecer as presenças do nosso amigo Rogério Toledo, a presença do amigo Antônio Frachelli, também do Jaime de Almeida Johnson, da Nancy Giusti, da Roseli Netsoff, e da Maria Elisa Santos Rosa. Ao mesmo tempo, agradecer a presença da Érida Santos Ribas, presença de todos, os amigos que estão nos prestigiando. Voltem sempre. Na próxima segunda-feira, nós teremos uma palestra de um conceituado oncologista gaúcho, e por que não dizer nacional, se chama Gilberto Schwartzman. Ele é o diretor do Instituto Kaplan, e tem vários livros publicados, e é membro da Academia Nacional e da Academia Rio-Grandense de Medicina, dono e diretor da vinícola Laurentia, em Barra do Ribeiro, e especialmente curador da Bienal de Artes. Então, uma pessoa polivalente, ele tem uma série de atividades, não só na oncologia. Estão todos convidados. Quero agradecer, Cleverson Andrioli, pela tua gentileza e carinho de nos atender. Quando tiveres interesse pela temática das palestras, volte sempre, será sempre uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Olá, Sérgio Rode. Ok, obrigado, Paulo. Professor, mais uma vez, foi uma enorme satisfação, uma excelente, brilhante palestra. Agradeço a sua disponibilidade, agradeço aos meus amigos. Renovo o convite feito pelo Paulo para a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, mais um encontro de amigos, encontro de cultura. Muito obrigado, boa noite, saúde a todos. Obrigado. Obrigado, tchau, parabéns. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Parabéns, Um abraço, Cleverson. Nancy, Elisa, Roseli. Oi, Mário. Tchau, Mário. Tchau, Um abraço aí.